Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, que é o podcast da JM Consultoria. Estou aqui ao lado novamente da minha sócia Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo jóia e você, Rafa? Tudo bem, vamos seguindo aí nesse caminho que a gente tem percorrido nos últimos episódios, que o pessoal tem gostado bastante, tem recebido feedbacks. A gente falou no primeiro episódio de gestão de pessoas, depois a gente falou de financeiro, falou de processo, e hoje nós estamos falando com a área que eu mais gosto aqui, tá? Que é a área comercial, que é a minha área. Para isso a gente recrutou dois consultores que a gente gosta muito. A gente trouxe aqui a Mari e o Marlon. E aí, tudo bem? Oi, Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é meu, pode usar não, marca registrada. Pra seguir a mesma sequência. Tá bom. E aí, Marlon, beleza? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Soninha? Tudo jóia. Então tá bom. Antes de entrar no assunto, quanto tempo de JM, Marlon? Rafa e Sônia, exatamente 5 anos e meio. Uau. 5 anos e meio, parece que foi ontem que tudo começou, ou ontem um início de jornada, estamos aqui, 5 anos e meio, recém-completados. E você, Mari, mais ou menos isso? Tô chegando em 6 anos. Nossa Uau. Senhora. Então nós trouxemos pessoas certas aqui para falar do assunto, né? A gente quer falar de gestão comercial, é o que o empresário procura a gente muito para conversar, né? O desafio de vendas, né? E quando eu queria saber, para começar a conversa, né? Quando vocês chegam numa empresa, uma primeira visita, né? Qual que é o tipo de desafio mais comum da área comercial que vocês enxergam no primeiro bate-papo? Enxergam logo de cara? Eu enxergo uma ânsia muito grande do É. empresário na questão de números e metas e resultados. Eu vejo que ele tem essa ânsia muito grande de fazer as coisas acontecerem. Às vezes, quando falta dinheiro no caixa, então ele já desespera e fala: "Eu preciso vender mais". Então, acho que essa ânsia, para mim, né, a Mari também vai contribuir com a dela, mas para mim, essa é a ideia que eu vejo quando a gente chega no projeto, pilar comercial: "Eu preciso vender mais, preciso vender mais". Então, existe essa ânsia muito grande de vender mais. Eu enxergo a mesma coisa, essa necessidade do cliente de atingir metas. Muitas vezes sem saber qual é a meta. É. Mas eu preciso atingir Tem um meta. número na cabeça, né? É, Chegar no exato. milhão. Isso, exatamente. E para sanar uma necessidade de caixa da qual ele também não sabe. Sim. Né? Então, essa necessidade de atingir o resultado, eu preciso muito do comercial, é uma ansiedade. E como é que vocês conduzem a partir disso aí? Porque a ansiedade do empresário, assim, é normal todo início de projeto, né? Primeira visita, realmente ele tá ali, tá afoito, querendo já saber quanto que vai vender, achando que amanhã já vai superar algo que tá na cabeça dele. Como é que vocês conduzem isso com ele no dia a dia? Primeiro, eu escuto ele, deixo ele falar, que nós temos uma metodologia, deixa o empresário esvaziar o copo. Isso. Então deixa ele falar, porque na fala dele eu consigo entender onde está a dor. Para conseguir fazer o quê? Ok, então, de tudo que você me falou, tudo que você me trouxe, vamos pegar esse daqui, que é onde eu entendo onde que está o ponto de atenção maior do projeto. Então, dali, eu falo: olha, como que a gente consegue resolver seu problema? Assim, assim. Então, vamos trazendo para a metodologia, trazendo um caminho, uma visão, por quê? A partir do momento que eu tenho uma dor e eu olho para onde eu posso resolver, a ansiedade baixa. Quando você vai no médico, ó, tô com uma dor de cabeça, eu não sei o que que é. Se o médico faz uma boa anamnese e fala o que que é a dor de cabeça e como sanar, o paciente já fica: ai, pronto, é você mesmo que eu quero. Médico, é você. E é nesse momento que a gente ganha força no projeto e ganha força com o empresário. Complementando, né, a visão ali do Marlon, busco histórico para entender o comportamento do número do cliente, para traçar ali, para ele mostrar para ele aonde está a maior dificuldade, para a gente também entender onde está a maior dor, e alinhar a visão, porque muitas vezes ele não está enxergando, Isso. né? E- Então, e- assim, com os históricos e já estruturando os indicadores básicos ali que sustentam a metodologia, principalmente a MEV, né, o primeiro movimento, a gente já começa a traçar e entender ali, então, um diagnóstico de como está a área comercial. E por falar em primeiro movimento, eu sinto, vocês devem sentir também, que geralmente ele acha que a resposta está na prospecção. E vender mais. Novos clientes. 'Eu tenho que 99,9. bombar talvez no Instagram, pegar cliente novo, prospectar. E como que é maravilhoso quando a gente abre a cabeça dele, que seja usando a MEV, outras ferramentas, que tem ouro ali embaixo Dentro de do nariz casa. dele, dentro de casa. Como é que é isso? Explica para quem não entendeu o que a gente está falando. A gente usa a metodologia da MEV, né? Eu, pelo menos, uso nos primeiros visitas ali no cliente do comercial, explicando para ele que não é necessidade inicialmente de a gente ir para uma prospecção,
que dentro da Mev sustenta isso, onde eu tenho o meu cliente e meu faturamento atual. E ali eu posso olhar inativos, curva ABC de clientes, olhando quem representa 60% do faturamento, 30, 10, segmentar a nossa base, atuar dentro ali dos inativos, né, como eu já disse, para que você consiga crescer e aumentar o ticket médio, né? Então, trabalhar dentro de recorrência e tudo mais. Então, dentro desse primeiro movimento, eu ainda não preciso falar sobre prospecção, Uhum. conhecer meu negócio estratégico, conhecer quem é meu perfil de cliente ideal, para posteriormente traçar ali um plano de crescimento em prospecção. Ou seja, Mari, no primeiro movimento lá da MEV, então a ideia é vender mais para o mesmo cliente, explorar esse nicho. Exatamente, exatamente, onde a gente consegue ali um crescimento significativo trabalhando nesse movimento. E a prospecção, né, Marla, é muito cara, né? Então Sim. ela tem que ser a última opção, porque ela é cara, é custosa, leva tempo e às vezes tem ouro que é subexplorado pelo cliente, né? Sim, Rafa. E é engraçado, pra gente é ótimo, né? Uhum. Mas para o cliente é muito engraçado, porque quando a gente começa a olhar para uma curva de clientes A, B e C, quando você faz a segregação mesmo, que é a curva ABC, que é para isso mesmo, ele olha para o B e fala assim: "Nossa, mas ele comprou só isso? Nossa, mas fulano vinha todo mês", e aí olha a curva B e fala: tem oportunidade aqui". Ou então para curva A, fala aí quando a gente direciona a curva A, fala: "Olha, isso aqui é o cliente que a gente tem que estender tapete. Se ele quiser uma taça de champanhe, a gente vai ter que ter uma taça de champanhe na geladeira", Uhum. né. Porque ele é 60%, ele é recorrência, ele está ali com a gente. Então a curva B tem muito potencial e a C também. E então quando você começa a mostrar a estratégia, o empresário ele para até de falar dos novos. Ele começa a olhar para aquilo e fala: "Nossa, deixa eu falar com o meu time então pra gente resolver isso logo, porque assim, tô perdendo faturamento, tô perdendo venda". Falei: Uhum. "Está perdendo mesmo". E quando você segmenta, que nem a Mari disse, "Olha, essa concentração tá aqui e tem uma concentração aqui". Era isso mesmo? Ele tinha uma ideia, porque o empresário, uma coisa que a gente aprendeu na prática e com muito conselho, né, dos mais antigos, vocês, o empresário sempre tem o feeling do negócio e ele sabe. Ele não tem o número. Então, É. quando a gente traz isso tudo para ele, o empresário olha e fala assim: "Eu tenho uma noção que é isso". E aí você valida, fala: "Não, realmente é isso mesmo". Quando o empresário está totalmente fora do número, é até esquisito e é raro, mas a maior parte dos empresários sabe muito bem do que eles estão atuando. Ao longo desses 20 anos, a consultoria já atendeu mais de 600 clientes, né. E se a gente for pegar numa estatística, quando a gente começa esse projeto, no máximo assim, na média de 6 meses de atuação, a estatística mostra que fazendo esse primeiro movimento da MEV, focando nos clientes atuais para poder vender mais, automaticamente, num trabalho de formiguinha, a empresa já passa a vender até 25% a mais do que ela estava vendendo. Então, fazer melhor o que a gente tem dentro de casa. Eu lembro de um caso clássico, para começar a citar casos que eu lembro aqui de um restaurante que a gente atendia, de uma hamburgueria, né? Uhum. E ele falava: "Não, porque eu tenho que trazer mais cliente, eu tô fazendo double shopping na quinta-feira e tal, para trazer público e tal". E beleza. E no final de semana eu não consigo trazer muito mais, porque já tô lotado aqui, fica gente esperando mesa e tal, mas meu faturamento tá baixo e tal. E quando a gente entrou a fundo para ver o ticket médio, que ele não tinha noção de que era, o mix de produto, que ele vendia um hambúrguer e uma Coca-Cola e pronto. E a gente foi entendendo que se ele aumentasse o ticket, aumentasse a conversão de vendas, adicionasse mais produtos, ele aumentava o faturamento com os clientes que já frequentavam, de 20 a 30%, que foi o que de fato aconteceu. Ele ficou tão fissurado no ticket médio que, como a nota fiscal saiu, valor por pessoa, cada nota que saía ele queria ver lá se tinha atingido o ticket médio. E isso mudou a percepção dele, que antes era bombar no Instagram, para lotar de gente no restaurante e tentar prospectar, que é o mais caro. Enquanto o outro era uma abordagem até mais barata, né, nesse sentido. E aí a gente entra num assunto que eu acho que de extrema relevância, que é o processo de vendas, né? Exato. Vendas é processo também, Marlon? A Sim. gente chama de funil, né? Por que vendas é processo? Vendas não é só falar bem e se comunicar e ter uma boa lábia, não é não? Que bom seria, né? Se fosse Delicioso. assim, seria mais escasso ainda o número de vendedores, se É. fosse lábia, né, como dizem. Uhum. Não, venda é processo, venda é etapa, venda é consciência, venda é uma junção de fatores. Venda não é simplesmente uma troca. Eu quero, eu tenho, paguei, acabou. Não é só isso. É muito mais além disso, né?
Venda é constância, né? A gente fala muito isso para o cliente, né? E complementando, né? Trazendo a visão do ticket médio, que é Uhum. processo, né? A gente consegue medir uma etapa. Dentro do varejo, você consegue ter essa clareza, que muitas pessoas acham que dentro do varejo eu não preciso ter Sim. comercial e não preciso ter processo de venda. E precisa. Nossa, muito. E como precisa. E tem funil também. E Tem tem funil funil também. também. Um funil bem Um claro, inclusive. funil, às vezes até um pouco mais curto, dependendo de uma indústria. A indústria você tem a ligação da prospecção, depois você tem vídeo de amostra em alguns casos, alguns testes, reuniões. Então, vai se estendendo o funil até chegar ao final. O varejo é um funil um pouco mais curto, mas existe o funil também. Então, se todo mundo que entra na loja é abordado, eu tenho uma conversão. Se as pessoas entram na loja e não são abordadas, a conversão ela vai, né, Uhum. caindo cada vez mais. Então, existe funil sim, até no comércio, até no varejo, existe o funil. A diferença é a mensuração dele, mas ele existe. E é importante que isso seja falado, porque no varejo também tem isso daí, e é importante saber por quê. No funil, além da questão da conversão, tem as fontes, né? Sim. Então tá vindo da onde? Talvez eu não consiga na primeira abordagem saber de onde ele veio, mas no caixa, quem sabe a gente não consegue E meu saber. cliente recorrente? E o cliente recorrente? Ele está continuando a frequentar, não está continuando a frequentar meu estabelecimento e tudo Uhum. mais. O funil ajuda a gente a monitorar E isso. trabalha a base de carteira ativa, quer dizer, ele chegou Exato. lá, eu captei o contato, vou trabalhar ele, porque é mais fácil pregar para quem já é convertido na minha religião, né? Do que eu Exatamente. tentar captar novos para minha crença aqui. Então, é mais provável que esse cliente retorne Sim. e vire um cliente recorrente do trabalho nosso. E aí, quando a gente fala de cliente, a gente fala de outra ferramenta que a gente trabalha muito aqui, logo no começo do projeto, que eu queria que vocês falassem mais, que é o tal do PCI, né? Todo cliente é meu cliente, hein, Mari? Qualquer cliente é meu? Não é. É, então. Sinto informar, Não né? é, né? Mas tem Às vezes é um susto, viu, pro o empresário. empresário, quando Ou pros fala. vendedores, né? Sabe qual a objeção do empresário com formar PCI? Ele fala: não, Rafa, peraí, aqui a gente tem braços abertos, a gente está aqui para atender todo Todo mundo. Eu mundo é não quero cliente. definir. Falou: olha, quem quer atender bem todo mundo não atende bem Ninguém. ninguém. Então, o que que é o PCI que a gente faz, Mari? Então, o PCI é o nosso perfil de cliente ideal, né? Uhum. A gente traz isso para o cliente entender um pouco de qual é o perfil que se adapta à entrega do negócio dele, né? Então, antes de eu falar um pouco de PCI, eu falo de negócio estratégico. Sim. Então, eu entendo um pouco qual que é o diferencial do meu cliente, né? Qual que é a entrega que ele tem para aquele público. E aí a gente faz a análise do perfil do cliente ideal. Normalmente a gente aplica a ferramenta já com a base ali de clientes, entendendo quais são os melhores clientes ali da carteira, que compra aquele valor Uhum. dele, né, que entrega dentro do negócio estratégico. E a gente também pode segmentar ele, fazer o PCI por segmento, né? Porque o cliente ele vem com mas eu vou ter que falar tchau para alguns clientes meus, vou ter que limpar minha base É, de PCI não é clientes, né? exclusão, Não, né? exclusão. Alô, não, Não. a JM falou que você não é PCI, agradeço, não vou te atender, e não é isso, né? Esse é o É maior foco, susto. né? Exatamente. Esse é o maior susto deles. Uhum. Não, mas vou ter que tirar minha base de clientes? O que eu faço com a minha base de clientes agora? Nós vamos limpando. O Sim. PC ele ajuda muito a gente na prospecção, né? Então, Criar quando eu vou foco. para a etapa da prospecção, eu trago foco para aquele cliente que dá certo Uhum. para dentro do negócio. Aí vai melhorar ticket, recorrência. Recentemente eu fiz um treinamento de PCI com o time de vendedores, e aí a gente faz essa pergunta, né? Todo Uhum. cliente é cliente? Daí todo mundo, lógico que é, sim, né? Uhum. Aí quando eu falei não, eu falei assim, então eu não vou deixar de atender as pessoas. Falei, muito pelo contrário, eu Uhum. posso atender todos, mas nem todos são meus clientes. Esse aí que você acha que não tem nosso perfil, ele voltou quantas vezes aqui? Uhum. Ah, não, acho que ele veio uma vez só. Eu falei, você respondeu a pergunta. Então, nem todos os clientes são clientes nossos. E além da questão da prospecção, que é importante o PCI, é muito gostoso quando quando um vendedor chega, "Olha, eu tô com 10 oportunidades aqui, qual que eu dou preferência?" A pergunta é, qual que é o PCI? Isso. Uhum. Por quê? Quando eu tenho PCI, eu classifico. É interessante, tipo assim, eu não vou excluir, né? Eu lembro de uma fala do Rafa, ele falou assim: quem define PCI, eu não estou excluindo pessoas que compram, mas Uhum. eu estou entendendo, eu estou qualificando quem é e quem não é, Uhum. né? Então, eu qualifiquei, esse é PCI, esse não é, esse vai entrar no critério. Sim. Eu falei, tem que ter critérios. Se eu tenho um volume alto de orçamento numa empresa, qual que é o critério? Quem tem perfil PCI. Dentro da ferramenta, a gente consegue identificar algumas características. Daquelas características, são características simples e fáceis que você já consegue identificar na pessoa chegando. A partir dali, chegou o lead ou chegou um cliente, se ele é PCI, você já qualifica, dali você consegue
criar uma estratégia, porque senão você fica doido, meu dia não rende, não consegui responder todo mundo, porque é exatamente isso, eu quis atender todo mundo e acabei E você atendendo precisa ninguém. concentrar o Voltamos esforço, para né? que venda é É, processo. Eu não vendeu o tenho. processo. Eu não entro na loja Ferrari, sento na Ferrari, experimento a Ferrari, olho pro vendedor e falo, quanto que é? Ele fala milhões. Fala, não, eu achei que era 40 mil, que absurdo. Mas o teu cliente faz isso com você. Faz. Porque se você não. Se alguém fala pra você que você tá caro, a primeira pergunta que você tem que fazer é se ele é meu PCI. Se ele não é meu PCI, é natural que ele ache caro. Eu ia achar até estranho que ele não achasse caro. Porque o produto não foi pensado pra ele. O PCI pra mim é tão importante que deveria ser. Antes de abrir o CNPJ na junta comercial, ele deveria defender o PCI. Porque o PCI define qual é o meu produto, qual é a minha precificação, qual é a minha entrega, que tipo de atendimento eu quero ter, que tipo de empresa eu vou ter. Região de atuação, Tudo, Tudo. porque eu vou ter clareza estratégica de quem que eu quero perseguir. E aí, se alguém dentro do meu PCI, não alguém, mas vários, acharem que eu tô caro, realmente tem que dar atenção para aquilo lá. Deixa eu pesquisar melhor o mercado, talvez eu esteja mal posicionado. Sim. Mas se eu tô atendendo fora do meu PCI e todo mundo tá achando que é caro, eu tô fora do meu perfil de cliente, entendeu? Então não deveria me assustar com isso. Tem que agora ver como é que eu acho esse perfil de cliente ideal. E é legal, Rafa, que assim, às vezes a gente chega nos clientes, quando a gente fala da ferramenta PC, não, já tá claro pra mim, já sei quem é. Ok, aí quando você faz a ferramenta, na nossa metodologia, a gente separa em quadrantes. E quando você olha as necessidades do cliente, do perfil de cliente ideal, não é só idade, sexo, região, não é só isso. Tem algumas coisas a mais ali, que normalmente as ferramentas que você pode colocar na internet e identificar perfil, né, que eles tragam, eu trabalho com ICP, né, Uhum. não traz algumas características que a nossa ferramenta traz, que ali tá o pulo do gato. É alienador, o cliente só compra por causa de dor. E É. cadê? Qual que é essa dor? Ou seja, você precisa resolver um problema do cliente, né, Exato. Marlon? Exato. E quando a gente consegue pegar isso, pensar isso, pra mim é o mais importante do PCI. Uhum. E aí eu queria falar outra coisa que a gente explorou nos outros episódios, que a gente falou dos outros pilares, do modelo da JM, como ele parceriza entre os pilares, né? E aí eu queria falar de uma máxima que é: eu preciso vender mais ou eu preciso vender melhor? preciso vender melhor. Então, como é que se vocês se beneficiam de ter consultores, por exemplo, na área financeira, que vão medir rentabilidade, ou na área de processo, para poder montar uma estratégia comercial para vender melhor e não vender mais necessariamente? Estou vivendo isso na prática e trouxe junto comigo o pilar de processos para auxiliar a gente a precificar, né, para montar o custo, porque muitas vezes na área comercial o pessoal acha que custo e preço anda junto e Uhum. não anda, né? Montar ficha de custo para eu poder precificar e precificar a gente faz análise de mercado. E junto com o financeiro nisso, me dá a diretriz do que é bom de rentabilidade para o negócio. Então, qual que é a margem de contribuição que eu preciso daquilo? Qual que é o direcionamento que eu preciso para que eu consiga alavancar o resultado, trazendo mais rentabilidade para dentro do negócio? Então, acho que as duas áreas, ela, tanto comercial, tanto processo quanto financeiro, auxilia, né, o comercial a partir dessa visão. E pessoas acabam Isso. auxiliando a gente no comportamental Sim. do time com aquela resistência, né? Que você não vai vender para o seu PCI, que não é PCI. Uhum. Então acaba auxiliando E a bastante a equipe gente nesse comercial, dito. ela acaba sendo uma equipe que se envolve emocionalmente muito com as vendas, isso Envolve. acaba atrapalhando, né, Marlon? É uma dor muito grande para ele falar não pro vendedor. Mas a proposta tá aqui, custa baixar mais 5%, né? Custa. Uhum. Para a empresa custa. É E isso. o que eu acho interessante é, além da visão sistêmica, a ação sistêmica Sim. que nós temos entre os 4 pilares. E E- aí, né, Marlon, nessa questão da visão sistêmica entra muito a questão da capacitação dos times comerciais, né? Exatamente. Que aí o pilar comercial, muitas vezes, junto com o pilar de pessoas e às vezes até o pilar de processos junto. Então, como que é isso no dia a dia, nos atendimentos para vocês? Eu acho muito rico quando a gente tem a junção dos 2 pilares, comercial e pessoas. Por quê? Pessoas vai trazer a parte comportamental, vai entender o perfil da pessoa, então eu enquanto indivíduo, eu me entendo, sei quem eu sou, que perfil que eu tenho, se eu sou na comunicação, na parte de maturidade, na parte de execução, então eu consigo me entender enquanto indivíduo. Só que a partir do momento que eu me entendo e eu começo a entender o perfil do cliente, eu consigo me desenvolver melhor. Então, quando agrega a técnica comercial, que são várias técnicas comerciais que a gente coloca, metodologias, fala de funil, a gente pode falar da metodologia AIDA, todas elas dão resultados quando combinado com o perfil.
Uhum. Por isso que é muito importante fazer a casadinha. Então, a gente fala casadinha, né? É. Internamente aqui, as casadinhas. Então, eu pilar de pessoas, levo o conceito, o conteúdo. Depois disso, o que que eu ajudo o pilar de pessoas? Vamos ampliar agora para o cliente. Ok, eu já entendi que eu sou visual, que eu vou falar rápido, que eu vou falar alto, que eu vou pular detalhe da informação, vou jogar na informação. Só que assim, o meu cliente ele pode ser visual, auditivo, sinestésico. Como que eu vou lidar com essa informação? Então, essa ação de saber quem eu sou para poder conversar com o outro, aí que vem o pulo do gato, que é onde dá muito resultado, né? Dá bastante. A gente tem até um treinamento recorrente que é entender o perfil dos clientes, né? Então, o pilar de pessoas entra junto com o comercial, explicando para o time, né? O time ali comercial, o time de vendas, como lidar com cada perfil para identificar melhor na negociação, É o vendedor saber camaleão, né? Isso. exatamente isso. Quando o vendedor entende o perfil dele e como trabalha com o perfil do outro, E usar isso a nossa, favor a dele. favor dele, o vendedor voa, literalmente ele voa. Porque assim, se o outro é mais uma comunicação mais objetiva, ele vai objetivo e tudo se resolve. Sim. Aí o vendedor tem aquela sensação, nossa, deu match a venda com ele. Ou o cliente, que, na verdade a gente quer que o cliente tenha essa sensação. Uhum. Nossa, eu gostei desse vendedor, ele me entende. Na verdade foi um ajuste de comunicação. É Sim. só isso. Esse só isso é muito grande, Sim. tá? Mas esse só isso faz toda a diferença no E o momento da vendedor venda. demora para cair a ficha dele que vender não é muito pouco sobre falar e mais sobre ouvir. Exato. E levantar necessidade, entender o perfil, conseguir mapear para dizer as coisas certas ali, né? O vendedor que fica ansioso para despejar toda a informação que ele sabe de produto. Eu vivi uma situação esses dias aí que eu fui comprar um carro para minha esposa, trocar um carro dela e acabei comprando um carro zero. E eu cheguei lá na concessionária e fechei a compra, né? Minha esposa falou: Nossa, uma visita você comprou. Falei: Não, hoje em dia não é assim o processo de vendas. Antes de eu sentar aqui na frente da concessionária, eu já pesquisei o mercado de seminovo, pesquisei o preço do carro que eu queria comprar, já vi as situações, vi que taxa que poderia, ver como é que eles estavam trabalhando. Então eu cheguei para concluir. Então o vendedor hoje, o cliente é muito informado já. É. Ele já vem muito preparado. E se ele encontrar um vendedor na frente dele despreparado, ou que queira ficar falando do benefício do produto que ele já sabe, que ele já viu na internet, ele não vai conseguir concluir a venda. Faz Conversando sentido com a isso? Sônia outro dia, o cliente ele está sem tempo, ele está sem paciência, o cliente está com muita informação. Uhum, Então, se eu não tenho um time comercial pronto, preparado para esse tipo de cliente que está chegando, uhum. ele vai patinar. Ele Isso. vai patinar. Porque, assim, se eu não estou preparado para receber esse perfil, como você disse, eu já pesquisei, eu já sabia qual a autonomia do carro, eu já sabia de todas as informações. Então, você veio pronto. E vendedor que não sabe lidar com cliente que tem informação, ele escorrega na venda. Ele não consegue conduzir para o fechamento. Não consegue. Isso, isso. E aí uma coisa que a gente está falando de várias preparações que a empresa tem que ter da área comercial, né? E uma coisa que a gente ouve muito, eu quero ver se vocês ouvem também, é duas áreas que o empresário se apoia para justificar resultados comerciais medianos. Um é na conversa de economia, essa conversa me irrita. Porque eu falo assim, meu amigo, eu não sou ministro da economia, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Se a sua empresa tiver 100% eficiente na área comercial, eu choro junto com você. A gente pega um lenço e fica chorando que a economia está ruim. Como eu sei que não é, vamos olhar para dentro e ver os desafios que você tem. E outra que é bengala também é a conversa do preço, né? Uhum. Muito legal isso tudo que você está falando, Mariana, mas o mercado é preço, tá? Se eu tiver Se tiver preço, preço, eu Meu vendo. eu vendo. cliente adora preço. Bacana. Talvez funcione Só nos outros isso. clientes da JM, mas aqui nesse segmento, É marcenaria, específico. marmoraria, não sei o quê, sempre o segmento dele é muito específico. Outra, tem uma Isso máxima acontece muito, também. não? Acontece, e tem mais uma. Ah, Aqui é diferente. é. Aqui é diferente. O meu cliente é diferente, ele precisa de preço, é o máximo que ele consegue. E Isso. nessa hora, como é que vocês direcionam o empresário? Eu sempre me sustento na MEV. Eu sempre sustento também na Vou ferramenta. junto para a metodologia, olhar a recorrência de compra e tudo mais. E trago uma que a gente tem bastante ali, né, dentro dos treinamentos que a gente fez bastante do Thiago Consey, onde ele fala que negociar não é só preço. Não. A gente negocia prazo, a gente negocia forma de pagamento, a gente negocia entrega. Então, tem outras coisas a ser negociado dentro da venda, além do preço. Então, eu trago isso muito para dentro do time comercial, né? Dentro de um planejamento de vendas, entendeu melhor o seu perfil de cliente ideal, você começa a sair dessa máxima que E meu se, cliente é só e preço. se vendedor falar que é só preço, aí a gente provoca, né? Porque a Uhum. gente Ah, vira e eu fala assim, meu gosto. amigo, é o seguinte, se eu tiver o melhor preço e o melhor produto, a primeira pessoa que eu não vou precisar aqui é você. Sim.
Porque Nosso aí vai autoatendimento se vender sozinho. é autoatendimento. Eu tenho você porque meu preço não é o menor, eu entrego valor agregado e meu produto tem esses diferenciais que precisa ser trabalhado com a equipe comercial. Então, esse desafio que eu preciso de um cara preparado que nem você, né? E como é que é tratar, agora vamos sair do empresário para as equipes comerciais, né? Como é que é tratar a resistência aí das equipes comerciais? Olha, são resistentes, são bastante resistentes, porque é uma visão muito míope do negócio. Uhum. Então, quando a gente leva a informação para eles, para a equipe comercial, começa a mudar. Quando a equipe comercial não tem informação, só sabe do quanto vendeu, da meta, essas coisas, é muito raso. Então, quando Muitas você vezes não tem nem meta, né, Marlon? muitas vezes não tem meta, então assim, o que eu vendi tá bom, o que eu não vendi também tá bom, então tá tudo certo. Então, quando você começa a levar informação, as coisas mudam. Mudam drasticamente, porque daí a equipe comercial sabe de onde ela está, para onde ela quer chegar. Ela sabe como fazer esse caminho. Então a gente auxilia nisso daí, então eles conseguem, e a gente vai quebrando resistência. Mas a resistência, ela é grande porque tem vendedores que falam assim: eu estou aqui há 30 anos e sempre foi assim. Então existe uma resistência do novo. Uhum. Existe uma resistência de ter um modelo mais fácil para você chegar no seu resultado também. Então, quando a gente leva métricas de funil, ó, você fez tanto orçamento, você tem essa conversão. Se você melhorar a sua conversão aqui, você pode continuar atendendo essa mesma quantidade, porque mais que isso você não tem demanda, você Sim. não consegue. Então, quando a gente leva a informação, a resistência começa a baixar. Mas a equipe comercial, normalmente, ela é bem resistente, porque ela está muito concentrada e míope de informação. Eu vejo que eles começam a baixar a resistência com a gente quando eles entendem Uhum. que o que nós estamos levando vai tornar o caminho deles mais simples Isso. e mais fácil. Vão Sim. falar: "Ah, então se eu for percorrer esse caminho, eu vou conseguir chegar no meu resultado com maior facilidade, ela e até superar a meta e tudo mais". Aí eles começam a falar: "Vou dar ouvido para você". Isso que a Mari falou é muito interessante, porque aconteceu comigo recentemente num cliente. A gente criou a curva ABC por vendedor. E quando ela olhou a curva, ela falou assim: Nossa, eu não tinha noção disso. Ok. Então falou assim: Como você vai trabalhar esse mês? Ela, eu saía. Eu falei: Como que você trabalhava? Eu saio mandando mensagem pra todo mundo, Aham. né? Sem critérios. Sim. Aí quando levou, a curva falou assim: Não, começa de cima pra baixo. Então Uhum. aqui o A, depois o B, o C, a gente pode montar um grupo, a gente pode fazer uma live, porque ali a recorrência é baixa. O retorno é baixo, o volume é baixo, né? É só 10% de toda a sua venda. Falei, vamos gastar esforço aqui? Sim. E ela me trouxe uma informação muito importante. Falou assim: quem me salvou esse mês foi a curva B. Eu, enquanto consultor de gestão comercial, vendo o vendedor montando estratégia e entendendo por que que ele chegou no resultado, para mim, eu falo: opa, É, cheguei. é, Consegui chegar. é poderoso quando ele enxerga o funil, enxerga um processo. E mais interessante, quando o gestor enxerga, porque às vezes eu encontro empresário que ele fala assim: eu não sei cobrar meta. Fala, meu amigo, não existe cobrar meta. Como assim não existe? Existe cobrar as ações que levam à consequência de chegar na meta. Se você falar para mim que quer perder 5 quilos, não adianta eu te encontrar todo dia e falar: Marlon, e os 5 quilos, hein? O que adianta eu falar: Marlon, vamos nessa? 3 vezes por semana na academia, comer tal coisa. Aí sim eu chego no Marlon todo dia e falo: você foi na academia hoje? A gente combinou, vamos amanhã. E aí, por consequência, você chega no resultado. Então, quando a gente começa a fazer gestão de tarefas, de gestão de funil, ele desmistifica a venda e Isso. tira um véu nossa, eu preciso bater a meta, mas eu não sei nem por onde começar. É uma insegurança, né? E isso é muito comum. Uhum, Eu uso um arquivo da Sônia, que eu aprendi com ela, uhum, de planejamento, aonde o cliente eu trago a visão para ele, junto com a recorrência, para quem que eu vou vender esse mês? uhum, Quem que é o cliente que compra de mim mensalmente? E aí vai te começando a cair esse véu do vendedor, que uhum. ele tem que programar. Ele tem E que aí ele planejar, né, tem que Mário? exatamente, ele tem que planejar. E uma outra questão que o arquivo acaba auxiliando bastante a gente, né, e sustenta dentro do CRM, qual é o momento da compra do cliente? Uhum. Tá, então, muitas vezes, dentro do planejamento, o vendedor ele traz todo mundo para a primeira semana do mês. E o cliente não está naquele momento de compra. E a devolutiva dele é: já falei com todo mundo. É, e Ninguém aí, vai comprar de é, mim mais esse e mês. aí entra naquela história, né? Como é que você faz um plano comercial que funcione? A premissa de tudo é: eu preciso conhecer verdadeiramente o meu cliente, Sim. porque se eu conheço ele, eu sei quando que ele vai botar o pedido, eu sei qual que é a necessidade dele. E aí, com base nisso, você consegue estruturar o que o cliente vai comprar naquele determinado período. E aí você consegue enxergar, inclusive,
O que vai faltar para eu poder atingir a meta? Tá, aí entra a questão do funil de vendas. Então, eu preciso prospectar cliente para poder compor a minha meta, porque eu vou superar e vou atingir. E Exatamente, aí vai. Sônia. Eu falei para um cliente essa semanas passadas, e falei: "Eu não quero que a gente chegar em agosto e vocês desesperada com meta, fala assim: "Para onde eu vou? Para quem que eu vou vender? Onde eu vou tirar essa meta?" Falei: "Se vocês não estão olhando para o funil, para as oportunidades que vocês têm, se eu tenho uma quantidade X de oportunidade, a conversão sendo ela X, sei lá, 50%, vai me dar esse resultado? Para minha meta tá faltando quanto?" Essa diferença, aí você começa a fazer o processo o quê? De prospecção, olhar inativo. Eu falei: "Então, o que acontece? Vocês entram no mês todas cegas e esvairadas, sem olhar para o resultado e sem olhar para o que vocês têm na mão. Uhum. Falei: "Eu quero que vocês olhem para o que tem na mão, e aí sim bolam uma estratégia. Planejamento, que a maior parte não tem. Olha a meta, É, acha que tem que vender aquilo num dia, entra em desespero e faz o quê? Começa a rodar, rodar, rodar e não traz resultado. sim, Na última semana do mês, puxam tudo que tinha de opção e isso. começam a primeira semana do mês desesperados, porque o mês não tá bom, a economia tá horrível, Uhum. ninguém vai comprar esse mês. Mas Aí porque volta usou no todo o discurso. gatilho, né? E volta no discurso. Ser vendedor é muito difícil. Não que seja fácil, tá? Eu Sim, entendo que cada profissão tem as suas dificuldades. sim. Mas vendedor muito difícil porque eu deixei tudo pra acontecer na segunda quinzena, e aquilo vira um tormento, vira um desespero, aí no primeiro dia do mês é zero da meta. Ai, tudo de novo, ai como é difícil ser vendedor. Calma, você não Uhum. tá se planejando. Tem maneiras de suavizar isso. Tem negócios que realmente que tem uma oscilação, tem uma condição de mais Uhum. quinzenal, mas nunca é 100%. Sempre dá para melhorar essa oscilação de Então compras. tá ficando claro que não é só lábia, nem motivação, nem só fazer um grito de guerra. Motivação é importante, mas tem que ter planejamento, tem que Tem ter que ter muito controle, tem que planejamento. ter entender que vendas é estatística, É tendência. vendas é tendência, é conversão, é muito processo, é muito número na mão, e entender ela como um processo contínuo, né? Que começa lá do topo do funil, vem no final, etapa por etapa. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Vamos lá. O momento Impulsiona e Transforma é o momento que vocês, como consultores aí da JM já com anos aí, dão um conselho para quem está abrindo negócio, está com um negócio com dificuldades, e está querendo um conselho na gestão comercial. Então, se você puder resumir num conselho que na sua trajetória você achou mais relevante, mais importante, começa aí, Marlon. Bom, o que eu vejo de mais relevância é quando o empresário, quando ele começa um mercado novo e quando ele começa um negócio mesmo, ele estar à frente do comercial. Ele ser o protagonista do comercial, ele literalmente, como a gente diz aqui, né, levantar a bunda da cadeira e fazer o trabalho de prospecção, rua, conhecer o cliente. Porque se eu, a partir do momento que eu terceirizo essa parte, eu perco o controle. Então, se eu abro um negócio pensando em colocar um vendedor, um gestor muito bom, eu já comecei errado. Porque eu tenho que conhecer primeiro o meu cliente, para aí sim eu colocar um gestor, uma equipe comercial que entenda o que eu transmiti para ele. Porque a venda não é só você, vai lá e vende. Eu tenho que saber o meu cliente e essa transmissão sempre vem do dono. Então, se ele conhecer bem o cliente dele, ele consegue transmitir para uma pessoa e é assim criar uma hierarquia abaixo dele, porque a gente não quer que ele fique o tempo todo nas vendas, né? Mas o conhecimento tem que partir dele. Então, o meu conselho, né, para quem está começando a empreender ou quem já está no início aí, arregaça as mangas, faça o negócio acontecer, para depois você conseguir transmitir para o seu time aquilo de fato que você vende, que é a nossa definição estratégica de negócio. E aí, Mari, qual que é o conselho? Ficou difícil depois Não, dessa. você consegue, a gente tem certeza. Ficou difícil, mas eu vou complementar o que o Marlon trouxe, porque é rico e é isso mesmo, né? O cliente, a gente vê isso no nosso dia a dia. O cliente, quando ele está à frente do comercial, ele consegue transmitir a cultura do negócio, ele consegue trazer o que ele mais almeja, ele consegue trazer o crescimento, e isso a gente consegue disseminar depois para o time. Já atuei com alguns empresários que não estavam à frente do negócio e você tem uma dificuldade maior de tracionar esse crescimento. Uhum. Então, deixo um conselho aí muito parecido com o do Marlon, que é: entenda, saiba o que você quer construir e junto com a definição do negócio estratégico e do perfil de cliente ideal, esteja à frente ali do comercial. Até porque a visão de vendas vai ser uma visão que você depois, quando conseguir migrar para uma atuação mais estratégica, vai te beneficiar muito, né? Porque você conhece as dores do seu cliente, já viveu aquilo lá
E a gente sabe, talvez porque a gente é comercial aqui, não tô ranqueando pilares, todos são importantes. Mas a gente sabe Organismo que, vivo. mas a gente sabe que tudo nasce ali do comercial, É da um dor do começo, né? cliente. Sem venda não tem processo para fazer, não tem financeiro para receber, não tem pessoas Exatamente. para contratar. Então a gente vivendo, eu gostei da dica de vocês, a gente vivendo, a gente tem uma visão estratégica muito boa, que depois quando a gente conseguir montar o time comercial, a gente vai conseguir tomar melhores decisões estratégicas do negócio. Muito bom, hein, Sônia? Gostei, meninos. Foi top, hein? Ó, Show de você bola. aí que tá ouvindo, nos vendo e tá com desafios na área comercial, escaneia esse QR Code que tá em algum lugar aqui na tela, chama a nossa equipe, vamos fazer um diagnóstico do seu time comercial, da sua atuação comercial para ver como é que a gente consegue ajudar você. Obrigado, Marlon, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Soninha, Rafa. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse time. É muito bom, é muito saudável para nós essa vivência dia a dia do comercial. Obrigado, Mari. Obrigado, Rafa. Obrigado, Soninha. Agradeço de coração o convite de poder estar aqui participando e falando um pouquinho mais do nosso pilar aí comercial e da atuação no nosso dia a dia. É muito bom ter vocês na equipe. Valeu, Sônia, por mais um episódio. Falou, Rafa. Brigadão. Obrigada, meninos. Em breve a gente volta com mais um. Um abraço.